Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez não vai ser o vídeo prometido, que seria o deck do Retorno dos Verdadeiros Dragões, mas sim do deck Ataque Raptor, ou Raid Raptor no caso, que seria de um dos protagonistas da série Yu-Gi-Oh! Arquiv, né, ou da dimensão XYZ, o Kurosaki Shun. Um arquetipo bem legal, pelo menos eu gosto do design dessas cartas, né, além do efeito delas, que para o tipo de deck que a gente encontra hoje em dia no jogo, né, no meta, até que contra-atacam muito bem. Vamos começar lá. Primeiro, 3 Attack Raptor Vanishing Lanius. Eu vou falar em inglês porque em inglês realmente não é mais bonito. Raid Raptor Vanishing Lanius. Qual é o efeito dessa carta? Vamos ver aqui, por aproximada. Uma vez por turno, durante sua fase principal, se essa carta for invocada de maneira normal ou especial, você pode invocar um outro Raid Raptor de nível 4 ou menos da sua mão. E como o foco desse deck aqui é totalmente monstros nível 4 ou menos, pelo menos aqui no deck principal, ela vai servir muito bem a gente. Em seguida a gente tem o Raid Raptor Fuzzilanius. Qual que é o efeito desse cara aqui? Se eu tiver um outro desse aqui, um outro Raid Raptor de qualquer nome, ou ele mesmo no campo, eu posso invocar ele especialmente da minha mão. Também nível 4. Além do que, se ele for enviado para o cemitério, seja por batalha, por efeito de carta e direto do deck ou do campo, eu posso invocar não, perdão, eu posso adicionar um outro Raid Raptor Fuzzilanius à minha mão. Para esse tipo de deck a gente vai confiar bastante no extra deck, né, e no monstro chefe, então eu rodo 3 desse aqui. 3 do Raid Raptor Last Strix. Qual é o efeito dela? Você pode baixar ela, sacrificar ela e invocar um outro Raid Raptor direto do seu extra deck, qualquer um deles. Só que ele não vai poder atacar e vai ficar em modo de defesa. Aí ao fim do turno, ele retorna para o deck extra. Mas vocês vão entender para que essa carta está aqui logo mais pra frente. 3 Raid Raptor Mimicry Lanius. Uma vez por turno durante sua fase principal, se essa carta for invocada de maneira especial ou normal, você pode aumentar o nível de todos os Raid Raptors que você controla por 1. É bom, mas não tão útil. Pelo menos não no jeito que eu jogo. Pode ser que eu esteja jogando de jeito errado, mas eu não uso esse efeito. O que eu uso é o seguinte. Durante sua fase principal, se essa carta foi enviada para o cemitério, você pode banir ela e adicionar uma carta Raid Raptor do seu deck para sua mão. Ou seja, esse é o efeito que você vai querer usar nela. Vai querer manter ela no cemitério para sempre poder adicionar uma carta Raid Raptor do seu deck para sua mão. 2 Raid Raptor Tribute Lanius. Para que ele vai servir? Durante sua fase principal, se essa carta for invocada de maneira especial ou normal, você pode enviar um Raid Raptor da sua mão ou deck para o cemitério. Ou seja, você pode usar esse cara aqui para conseguir um Fuzzilanius na sua mão ou mesmo o efeito do Mimicry Lanius. Se você destruir uma carta do oponente durante esse turno, o que você vai poder fazer também? Vai poder adicionar uma carta RAM, ou seja, Rank Up Magic Quick Play Spell, Quick Play, que no caso seria uma mágica mais rápida, né? Do deck para a mão. No caso desse deck aqui eu só rodo uma Quick Play Spell, que é bem útil por sinal. 2 Raid Raptors Booster Strix, além do nível 4, que seria para fazer as invocações XYZ desse deck. Enquanto você tiver um desse aqui na sua mão, se um Raid Raptor do seu campo, seja ele XYZ ou monstro normal, monstro de efeito, for atacado, você pode descartar essa carta aqui e o monstro do oponente é destruído. E sua carta permanece intacta no campo. 2 Raid Raptor Singing Lanius. Para que esse aqui serve? Se você controla um monstro Raid Raptor XYZ, você pode invocar esse carinha aqui de modo especial. E é basicamente isso. Você invoca ele de maneira especial apenas pagando. O único custo dele é você ter um monstro XYZ do seu lado do campo. E aqui os outros dois, um de cada, são o Raid Raptor Sharp Lanius e o Raid Raptor Pen Lanius. O Pen Lanius serve para quê? Você tendo qualquer Raid Raptor em campo, você pode usar o efeito dele
e pagar, você vai pagar, só deixa eu verificar aqui, assim, você vai pagar como custo pontos de vida iguais ao ataque do monstro que você tem em campo. Aí você pode invocar esse carinha aqui de maneira especial e ele vai ter o mesmo nível do monstro que já estava em campo, do outro Rage Raptor, né? E o Sharp Lanius, você pode, invocando ele, você pode colocar uma carta virada para cima numa posição de ataque, colocar ela virada para baixo em modo de defesa, e durante sua segunda fase principal, se essa carta atacou, você pode escolher um Rage Raptor no seu cemitério e invocá-lo. Como ele tem um poder de ataque aqui bom, digamos assim, né, por um monstro de efeito fácil de invocar, esse efeito também pode ser utilizado várias vezes. Aqui, de monstros, Rage Raptor é só isso. Agora vamos para as magias aqui. Eu rodo aqui dois Twin Twisters, né, dois Tornados Gêmeos. Para que os dois Tornados Gêmeos? Para mandar cartas para o cemitério, né, como por exemplo o Fuzzy Lanius e o Mimicry Lanius. Além de mandar essas cartas para o cemitério, você pode tirar aquela fileira, né, aquela back row do seu oponente, que seria armadilha ou mágica, para dar uma reação na sua jogada e conseguir jogar de maneira mais livre, né. Duas delas. Depois tem aqui dois Rage Raptor Nest. Para que essa carta serve? Se você tiver dois Rage Raptors em campo, você pode colocar ela, tá? É uma magia contínua. E você pode ativar uma vez por turno e pegar um outro Rage Raptor do seu deck. É do deck ou do cemitério, né? Direto para sua mão. Rage Raptor Call. Para que ele vai servir? Você pode escolher um monstro Rage Raptor que você controla, invocar um monstro com o mesmo nome direto no campo, da sua mão ou do deck em modo de defesa. 2. Raincap Magic Skip Force. Com essa carta aqui, o que você vai poder fazer? Você vai pegar, por exemplo, um monstro XYZ, desde que seja Rage Raptor, né, Attack Raptor. Você vai poder invocar com ele e essa carta aqui um monstro com 2 ranks maiores. Logo vou explicar como que a gente vai usar essas mágicas aqui. Depois tem duas Rank Up Magic Soul Shave Force. Para utilizar essa carta aqui, você tem que ter o monstro XYZ no caso, no seu cemitério. Aí você vai pagar metade dos seus pontos de vida e invocar um monstro que tenha 2 ranks também, que seja 2 ranks maiores do que o monstro que estava no seu cemitério. E usar o monstro que está no seu cemitério como matéria XYZ. Duas magias de aumento de classe Força Astral. O que isso aqui faz? A mesma é basicamente a mesma coisa. Um monstro de 2 classes maior, a diferença é que essa carta aqui ela é altamente reciclável. Primeiro que você vai usar ela vai para o seu cemitério, certo? Logo no seu próximo turno você já pode, enquanto ela estiver no seu cemitério, você vai poder adicionar ela novamente à sua mão ao invés de comprar uma carta. E essa escolha você vai fazer durante a sua fase de compra, né? Depois eu coloco 2 Carol Call. Para que ele vai servir? Eu posso mandar um monstro que eu tenho no meu campo virado para cima para o cemitério, mas ele tem que ser do tipo besta, besta guerreira ou besta alada, e invocar de maneira especial no meu extra deck um monstro do mesmo tipo. Né? O efeito, esse cara aqui, a função dele vai ser basicamente uma outra dessa aqui, ó. A mesma função do Last Strix. Ele vai combar com algumas outras cartas, né? Ele em si não vai fazer a diferença. Aqui tá a Quick Play Spell, né? Que seria a que a gente adiciona na nossa mão com esse... não, com esse aqui. Seria com o... vamos achar ele aqui. Bom, com o Tribute Lanius. O que essa carta faz? Você pode usar, ela tem 2 efeitos, você pode usar de 2 maneiras diferentes. Vamos falar aqui o que é. Durante o seu turno, você pode escolher um monstro Rage Raptor XYZ que você controla e invocar do seu extra deck um monstro que é um rank maior, né, e usar aquele que você já tinha como matéria XYZ. Ou durante o turno do seu oponente, você pode pegar o efeito como é bom. Pegar o monstro XYZ dele e invocar um monstro Rage Raptor seu XYZ, um rank maior. Ou seja, além de você poder limpar um monstro que está no campo do seu inimigo, né, do seu oponente, você ainda vai poder invocar um monstro
relativamente forte do seu extra deck. Uma Rank Up Magic Doom Double Force. Para que essa carta aqui serve? Ela vai pegar um monstro XYZ Rage Raptor do meu cemitério e vai invocar um monstro XYZ do meu extra deck cujo rank seja seja o dobro, né, do monstro original. E vai colocar ele também como matéria XYZ. Um Rank Up Magic Raid Force. Para que ele vai servir? É basicamente a mesma coisa, a diferença aqui. Esse aqui é apenas um rank, né? Poder pegar do seu extra deck um monstro XYZ Rage Raptor um rank maior do que seu monstro que estava em campo. E ela também é reciclável, ó, veja lá. Você pode banir essa carta do seu cemitério e uma carta Rage Raptor da sua mão. Então adicionar uma carta Rank Up Magic, né, uma carta mágica Rank Up Magic, do seu cemitério para sua mão. Ou seja, você pode reciclar todas aquelas outras que a gente já viu para a mão com essa carta aqui, que é aí que vai a função dela. Um One for One, para que ele serve? Você vai mandar um monstro da sua mão para o cemitério, Mimicry Lanius de preferência, sempre você vai querer ter ele no seu cemitério. E invocar um monstro nível 1 da sua mão ou deck direto para o campo. Essa carta aqui a gente usa para chamar esse carinha aqui. Né? Vamos lá então. Rage Raptor Readiness. Para que essa carta vai servir? Os Rage Raptors que você controla durante esse turno não podem ser destruídos por batalha. E se um monstro Rage Raptor que você controla... Não, perdão. Se você tem um monstro Rage Raptor no seu cemitério, você pode banir essa carta do seu cemitério e não vai tomar dano esse turno. Seria mais uma proteção para quando você estiver sem monstros no campo, né? Só para durar mais até você conseguir fazer uma jogada para virar o jogo e etc. E um Raptor's Gust. Para que esse aqui serve? Quando uma carta mágica ou armadilha é ativada, enquanto você controla um Rage Raptor, você pode negar a ativação e destruir a carta que foi ativada. Agora vamos para o extra deck, né? Que o extra deck aqui no caso desse aqui é realmente a chave da vitória, né? Vamos lá, vamos começar aqui pelos monstros que não são Rage Raptor. Temos aqui o número 66, o Master Key Beetle. Para que ele serve? Com esse monstro aqui, você invoca ele e pode escolher um outro monstro no seu campo e tornar ele basicamente indestrutível. Vou ler o efeito para vocês. Uma vez por turno você pode desassociar uma matéria XYZ desta carta e então escolher um card que você controla, exceto por esse, você não pode escolher esse próprio card aqui. E enquanto esse card aqui está virado para cima no campo, essa carta não pode ser destruída por efeitos de carta, né? E se essa carta aqui for ser destruída por efeito de carta ou por batalha, você pode destruir algum, por exemplo, eu peguei e selecionei esse cara aqui, invoquei ele e coloquei esse aqui no efeito dele. Ou seja, essa carta não pode ser destruída por efeito e esse aqui tem em campo. Aí o oponente, como é esperto, vai tentar destruir esse aqui. O que você pode fazer? Destruir esse aqui ao invés desse aqui, sacrificar aquele monstro. É mais uma carta para preencher o rank 4, né, que seria os monstros predominantes do deck, que tem um efeito legalzinho, mas não tão necessário para o deck em si. Aí aqui a gente tem o famoso Dark Rebellion XYZ Dragon. O que ele faz? Você desassocia duas matérias XYZ dessa carta, ela vai diminuir o ataque do monstro oponente pela metade e adicionar esses pontos de ataque nesse próprio cara aqui. Uma carta boa, bem básica, né? Bem genérica. Esse aqui eu vou deixar para depois, agora eu vou seguir a ordem. Temos aqui no extra deck. Procurem ter sempre duas de cada, né? Para usar as Rank Up Magic, o efeito delas próprias. É sempre bom ter duas de cada. Raid Raptor Rise Falcon. Essa carta pode atacar todos os monstros que forem invocados de maneira especial. Todos eles apenas uma vez, é claro. E uma vez por turno você pode associar uma matéria XYZ dessa carta e escolher o monstro que foi invocado de maneira especial do oponente. E essa carta aqui vai ganhar todos os pontos de ataque que ele tem. Ou seja, você pode atacar todos os monstros invocados de maneira especial. E essa carta aqui basicamente vai ser a mais, por 100 pontos, vai ser a mais forte em campo. Depois dela a gente tem o Rage Raptor Blaze Falcon. Qual é o efeito dele?
Essa carta pode atacar diretamente enquanto ela tiver um material XYZ associado a ela. E quando ela causar dano direto ao seu oponente, você pode destruir um monstro que ele controla. E também você pode associar uma matéria XYZ dessa carta e destruir quantos monstros que foram. Todos os monstros invocados especialmente do oponente. E se você fizer isso, você pode causar 500 pontos de dano direto para cada monstro destruído dessa forma. Depois a gente tem aqui o Raid Raptor Revolution Falcon. Qual que é o efeito dele? Uma vez por turno, você pode associar uma matéria XYZ dessa carta e ela pode atacar todos os monstros que o oponente controla. Lembrando, não são só apenas os invocados especialmente, todos os monstros que ele controla. E no início do cálculo de dano, se essa carta batalhar um monstro virado para cima, invocado especialmente do oponente, esse monstro ficará com 0 de ataque e defesa. Além do efeito extra que seria, enquanto essa carta tem uma matéria XYZ associada a ela, uma vez por turno você pode escolher um monstro do oponente, destruir, e se você conseguir destruir, se ele não tiver nenhuma proteção para isso, você pode causar dano ao oponente equivalente à metade dos pontos de ataque do monstro que foi destruído. Agora a gente já chegou aqui numa das cartas-chefe desse deck, né, que também é uma das mais caras, que seria o Raid Raptor Satellite Cannon Falcon. E o que ele faz? Uma vez que essa carta é invocada usando um Raid Raptor como material, você pode destruir todas as cartas mágicas e armadilha do seu oponente. O seu oponente não pode ativar nenhuma carta em resposta a esse efeito. E durante qualquer um dos turnos, do turno seu ou do seu oponente, você pode desassociar a matéria XYZ dessa carta e então escolher um monstro virado para cima que seu oponente controla. Ele perde 800 pontos de ataque para cada Raid Raptor no seu cemitério. Ou seja, quando você invocar essa carta aqui, já vai ser meio caminho andado para vencer o jogo, porque você provavelmente já vai estar cheio de monstros Raid Raptor no seu cemitério e ele vai perder muitos pontos de ataque. Além do fato de que ela já começa aqui, ó, a ter um ponto, os pontos de ataque bem mais, como eu posso dizer assim, bem brutos, né? 3.000 realmente não é coisa fácil de se ter. Aí, por último, no extra deck de Raid Raptor, a gente tem essa torre aqui. Esse bichão aqui é difícil de derrubar, hein? Uma vez que você consegue chamar ele, seu oponente ou vai desistir ou... Bom, são poucas as maneiras que existem para poder derrubar esse cara aqui. Vou ler o efeito agora. Ele não é afetado por efeitos de outras cartas, nenhum efeito, lembrando, nenhum efeito de outras cartas. Você pode desassociar uma matéria XYZ desta carta aqui, e pelo resto do turno todos os monstros do oponente vão perder 1000 pontos de ataque. O seu oponente não pode ativar efeitos de carta. E se essa carta tem um monstro Raid Raptor como matéria XYZ, ela ganha o seguinte efeito. Uma vez por turno, durante a fase de encerramento, você pode fazer os monstros do oponente perder 1000 de ataque. E se ele não controla nenhum monstro virado para cima, lembrando, se estiver em modo de defesa virado para baixo, realmente também não conta, você pode causar 1000 pontos de dano para o seu oponente. Ou seja, você derrubou essa carta no campo, ela já começa que tem 3.500 pontos. Você vai negar todos os efeitos que afetam ela, certo? Ou seja, a única maneira do seu oponente derrotar ela é de alguma forma invocando um monstro com mais de 3.500 pontos, né? Que não utilize efeito, porque senão você vai conseguir negar. E além disso, esse monstro, vamos supor que ele tenha 4.000, você ainda vai poder utilizar o efeito desse cara aqui para tornar ele um monstro de 3.000 pontos de ataque e ainda assim derrubar ele. Mas aí tem agora eu vou falar pelo menos um combinho aqui que eu faço, pelo menos no início do jogo, para quê? Para você não ficar com o campo inteiramente vazio, que é o seguinte. A gente tem mais um monstro aqui no extra deck, duas cópias dele também, que seria o número 77, os 7 pecados, né? Esse monstro aqui, de que forma que ele é invocado? Você pode invocar ele com 2 monstros de nível 12, né? Ou seja, praticamente impossível de conseguir invocar ele dessa forma, mas também você pode invocar ele usando uma matéria XYZ da classe de do atributo Trevas,
de classe 10 ou 11 que você controla. Ou seja, qual é o combo que eu costumo fazer para abrir o jogo, para deixar logo essa bomba aqui de 4.000 pontos de ataque e 3.000 pontos de defesa no campo. Você, como a gente roda 3 bichinhos desse aqui no nosso deck, o que você vai poder fazer? Baixou ele, pum, você vai usar o efeito. Invocar um desse aqui. Ele não vai poder atacar, só vai poder ficar em modo de defesa e no fim do turno vai ser mandado de volta para o seu extra deck. Então o que você vai fazer? Esse aqui já está no seu cemitério, você vai baixar um desse aqui, está lá em modo de defesa. E uma coisa que seu oponente provavelmente não vai estar esperando, você vai, pum, baixar o número 77, os 7 pecados. E no seu primeiro turno você vai estar lá com uma bomba de 4.000 pontos de ataque e 3.000 de defesa. Que pode desassociar uma matéria XYZ dela, muito embora ela só vá ter um, que não é tão vantajoso, mas ainda assim é bem forte o monstro, para evitar a destruição por batalha. Ou seja, esse monstro aqui tem 2 vidas, né? Se for apenas por batalha. E é uma bomba de 4.000 pontos de ataque e 3.000 de defesa. Muito bom realmente. Bom, pessoal, esse deck aqui, ele não é totalmente budget, tem algumas cartas caras nele, mas também não é o deck que eu posso dizer pra vocês assim. Esse deck aqui é o deck definitivo de Rage Raptor. Por quê? Tem uma carta, Force Strix, que ela realmente vai fazer o motor que eu digo seria o quê? O 1000 no seu deck. Você vai poder procurar cartas e fazer seu deck rodar muito mais rápido com ela, né? Mas essa carta está custando em torno de 100 reais, então eu realmente não tinha como fazer o deck profile com ela, né? Porque esse aqui não é meu deck principal, né? Eu estou montando alguns outros decks, esse aqui é realmente mais uma coisa para me divertir. Eu gostei muito do tema, do arquetipo, como eu disse. Então eu não tenho ela disponível. Mas o deck do jeito que está aqui, só tem essas duas cartas aqui que são relativamente caras. Essa aqui de 80 e essa aqui de 50, 40 reais. O resto é tudo carta barata, né? Vem facilmente nas coleções aqui. Esse aqui, muito embora seja uma carta bonita, é Premium Gold, também está baratinha. E você vai poder se divertir muito com esse deck aqui, além de causar muita dor de cabeça para os seus oponentes, né? E é isso aí. A gente encerra o vídeo por aqui. Eu só queria deixar o recado de que o unbox e o deck profile do Retorno dos Verdadeiros Dragões não foi feito porque realmente o correio da minha cidade atrasou, né? E a gente comprou o deck na pré-venda, ou seja, não tinha um prazo de entrega. A gente comprou no Mercado Livre, não tinha um prazo de entrega, não é uma loja que eu possa aconselhar vocês, né, a comprar, então eu nem vou citar ela. E além disso tudo, o correio ainda está enrolando para entregar. Mas com certeza essa semana vai sair o deck profile, um deck profile muito bom, tá? É 100% budget, cartas baratas e que eu, como o deck não é meu, seria do Killua. A gente costuma jogar no Yu-Gi-Oh! Pro antes de montar o deck para testar e tal. Realmente dá muito trabalho para vencer o deck que ele vai mostrar para vocês semana que vem. E é um deck barato, como eu já havia dito algumas vezes, né? Então é isso aí, quem gostou dá um like, se inscreve, deixa nos favoritos. Pode ter certeza que sempre que possível a gente vai tentar trazer um vídeo no domingo durante a madrugada. E é isso aí, falou, valeu!